Olá, tudo bem com você? Deixa eu me apresentar, sou o professor João Aguirre. Eu estou aqui para trazer para você uma fundamentação para recurso de uma questão do 28º exame da OAB, a prova de primeira fase. Essa questão, eu vou analisar aqui a prova branca, é a questão de número 37 da prova branca. Mas você que fez uma outra prova, é só analisar pelo enunciado e você vai conseguir verificar. Até porque as alternativas elas não mudam. Então a fundamentação vale para todas as provas. Vou tomar por base a prova branca, a questão de número 37. Vamos dar uma lida aqui. Ó. A questão 37 é aquela que trata da Flora e do Carlos. Ó, a Flora e o Carlos pretendem contrair matrimônio. A Flora tem 65 anos e o Carlos 66. A OAB quis fazer uma pegadinha com você aqui para ver se você caía e se com mais de 60 anos precisa casar pelo regime de separação obrigatória. Não, desde 2010 no Código Civil, na sua origem, a partir de 11 de janeiro de 2003, era maior de 60 anos. Mas em 2010 mudaram e aumentaram essa faixa etária para o maior de 70 anos. Então nem a Flora nem o Carlos precisariam casar pelo regime de separação obrigatória. Por se tratar de segundas núpcias do futuro casal e já terem filhos oriundos do relacionamento anteriores, eles não pretendem se tornar herdeiros um do outro e tampouco comunicar seus patrimônios. Diante do desconhecimento dos efeitos sexuais do casamento, Flora e Carlos buscam aconselhamento jurídico sobre a possibilidade de sua pretensão. Então vamos lá. A pretensão de não comunicar o patrimônio tem resposta. Basta eles escolherem o regime de separação convencional, tá? Nos artigos 1687 e 1688 do Código Civil, e lavrarem um pacto antinupcial. O regime de separação convencional, lavrar um pacto. Não é o regime de separação obrigatória porque eles não são maiores de 70 anos e essa é uma pegadinha que vai aparecer na alternativa A que está incorreta. Então, o pacto antinupcial seria para a escolha do regime de separação convencional. O problema é que não dá para afastar a qualidade de herdeiro. E aí está a grande questão desse enunciado. Não dá para afastar a qualidade de herdeiro. Por quê? Porque esse seria um contrato sobre herança de pessoa viva. Entra na vedação legal do artigo 426. Não pode ser celebrado contrato sobre herança de pessoa viva. É o chamado pacto cessório ou pacta corvina, a proibição do contrato sobre herança que verse sobre herança de pessoa viva. Tanto a Flora como o Carlos estão vivos. Se eles lavrarem um pacto antinupcial, discorrendo sobre a sua herança, sua possível herança lá na frente, é um contrato sobre herança de pessoa viva, por isso é nulo. Então, a disposição sucessória, a pretensão de afastar o direito hereditário de um do outro, ela não é possível no nosso ordenamento. O que vai aparecer numa das alternativas, na última alternativa. Mas o outro fato que vai aparecer também para você é o seguinte: a Flora e o Carlos são herdeiros necessários, porque o cônjuge é herdeiro necessário. Essa é uma das grandes inovações trazidas pelo Código Civil 2002 com relação ao Código Civil 16. No Código Civil 16, o cônjuge não era herdeiro necessário. Com o Código Civil 2002, o cônjuge passou a ser herdeiro necessário. Essa regra está no artigo 1845 do Código Civil. É importante que você fundamente o seu recurso utilizando esse artigo 1845. Então, vamos analisar as alternativas e vamos ver por que tem duas certas e daí isso impõe necessariamente a anulação dessa questão. Vamos dar uma olhada lá. Ó. Assinar a opção que indica a resposta correta dada pelo advogado consultado. A. Em razão da idade de Carlos, o regime de bens será o de separação obrigatória, o qual afasta a possibilidade de futuro casal ser herdeiro um do outro. Está errado, tá certo? O regime não é o de separação obrigatória, porque os dois têm menos de 70 anos. A separação obrigatória, nesse caso, seria para o maior de 70 anos, então essa questão está errada. Tá? Também está errado afastar a possibilidade de futuro casal ser herdeiro um do outro, porque se eles não têm filhos, bem que eles têm filhos aqui, né? Não, já tem filhos, então afastaria, mas está errado, porque nenhum deles tem mais do que 70 anos. B. O futuro casal deverá optar pelo regime de separação convencional de bens, beleza, até aí está certo, que permitirá a exclusão da qualidade de herdeiro de Flora e de Carlos. Está errado, essa parte está errada, então a B está errada. Primeira parte está certa, se eles optassem pela separação convencional de bens, estaria certo. Agora, o que permite a exclusão da qualidade de herdeiro de Flora e de Carlos? Não. Segunda sessão do STJ, ela consolidou o entendimento de que no regime de separação convencional o cônjuge concorre com os filhos do falecido.
Então, ele não teria afastado a sua qualidade de herdeiro. Agora, por isso que eu vi um pouquinho antes, se eles tinham filhos, no regime de separação obrigatória, o cônjuge não concorre com os filhos do falecido, o que aí excluiria, nesse momento, a sua a concorrência sucessória. Então, a alternativa A e a B estão erradas. A C, a OAB deu como errada também, mas está certa. Dá uma olhadinha lá, ó. O cônjuge no ordenamento jurídico brasileiro sempre será herdeiro necessário, independentemente do regime de bens. E está certo isso. Está certo. A OAB colocou como errado, provavelmente porque eles fizeram uma confusão. Se você tivesse tirado o necessário aí, talvez pudesse estar correto. O cônjuge no ordenamento jurídico brasileiro sempre será herdeiro, independentemente do regime de bens. Não, às vezes ele não vai receber herança, mas herdeiro necessário, o cônjuge é sempre. Essa regra está no artigo 1845. Então, na fundamentação do seu recurso, você tem que dizer, porque a OAB apresentou como correta a alternativa D. Na fundamentação do seu recurso, você tem que dizer que o cônjuge é, sim, sempre herdeiro necessário, de acordo com a disposição expressa do artigo 1845 do Código Civil. Que essa foi uma inovação trazida com relação ao Código Civil 16, em que o cônjuge não era herdeiro necessário. A partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, o cônjuge passou a ser herdeiro necessário, de acordo com a regra expressa do artigo 1845, e tem direito à legítima. Então está errada essa alternativa C. Não, ela está absolutamente correta. Porque o cônjuge, voltando para a alternativa C, o cônjuge no ordenamento jurídico brasileiro sempre será o herdeiro necessário, independente do regime de bens. A alternativa, portanto, correta. Essa resposta seria correta se o advogado tivesse dado. Olha o enunciado. Assinar a opção que indica a resposta correta dada pelo advogado consultado. Essa é uma resposta correta. Olha, o cônjuge é sempre herdeiro necessário. E daí o advogado vai lá e abre para o seu consulente o Código Civil e mostra o artigo 1855. Olha, desde a entrada em vigor do Código Civil de 2002, o cônjuge é herdeiro necessário, qualquer que seja o regime de bens. Então, resposta correta. A alternativa C está correta. O problema é que a D também está. O ordenamento brasileiro não oferece alternativa para a pretensão do futuro casal. Por que está certo? Voltando para mim. Porque você não pode afastar o cônjuge da qualidade de herdeiro por força de pacto antinupcial. Porque ele vai direto contra a vedação expressa do artigo 426. Então, o ordenamento não oferece alternativa para a pretensão do futuro casal no que tange ao direito sucessório, porque eles não podem afastar a qualidade de herdeiro por pacto antinupcial, sob pena de se violar expressamente o artigo 426 do Código Civil, que proíbe o pacto sucessório. Essa é a fundamentação que traz como correta a alternativa D. Portanto, essa questão tem duas alternativas corretas, a C e a D. E por essa razão ela tem que ser anulada. Sucesso no seu recurso, vai dar certo, você vai conseguir passar e a gente se vê na segunda fase. Segunda fase aqui na rede LFG, é a melhor segunda fase do Brasil e é a que mais aprova. Sucesso, estou torcendo por você. Até!